Fecha isso aí. O bolo está aqui. Maravilha isso aqui. Josué e eu, quando conseguiu levar as Bíblias lá para a Rússia, acho que uma senhora pegou uma Bíblia que ele deu, uma Bíblia grande, ela abraçou e disse: eu não quero comida, eu quero a Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus, eu não quero comida, eu quero a Bíblia. E ela segurou e ficava falando o tempo todo a Bíblia. Irmãos, leiam a palavra do Senhor. Na verdade, irmãos, Marta e Maria, vou aproveitar a passagem que a irmã leu, simboliza, irmãos, o povo de Deus. Marta representa aqueles crentes que na verdade são duas mulheres, representando a mulher espiritual e a mulher mais carnal, voltada para as coisas terrenas. O apóstolo Paulo, lá em Colossenses 3, ele diz assim: se já ressuscitaste com Cristo, vamos dar uma lidinha, abram aí em Colossenses 3, vamos ficar de pé para desconjuntar os joelhos. Vamos ler juntos, para não ficar nem uma palavrinha para trás, né, irmãos? Porque às vezes nós não citamos bem, ou tantas escrituras para citar. Diz assim, Colossenses 3: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Amém. Glória a Deus. Paulo disse então: porque estáis mortos. Jesus disse para um certo homem: deixai os mortos sepultar os seus mortos. Existem mortos para Deus, que estão mortos para o mundo, e outros que estão mortos espiritualmente, ou seja, estão desligados de Deus, estão vivos para este mundo. Nós cristãos, se ressuscitamos com Jesus, nós temos que considerar nossa vida morta para este mundo. O morto não sente nada, pode cortá-la, pode mexer, dar beliscão nele. É interessante quando chegamos a uma fase da nossa vida espiritual que as coisas do mundo já não nos movem, já não nos interessa tanto. Comemos para viver. Eu não vivo para comer, irmãos. Quando eu estou à mesa, me alegro, como, mas não vivo pensando em comida o dia todo, horas, só na hora que dá fome. Também na hora da fome, irmãos, até pão com farinha eu como, pão com água, pão seco. Mas na verdade, nossos pensamentos, nossos corações devem estar voltados para as coisas de cima. Maria, ela estava afadigada. Maria representa todos os crentes afadigados com as coisas materiais. Marta representa realmente todos os crentes que estão afadigados com as coisas materiais. E outra coisa, irmãos, é interessante que nós vemos isso no nosso dia a dia, em que os irmãos que são voltados para as coisas materiais, eles incomodam os cristãos, os irmãos que estão buscando o Senhor, e fica fustigando, e fica incomodado porque vê irmãos mais na presença do Senhor do que eles. E às vezes não compreendem por que esses irmãos têm muito mais alegria, muito mais paz. Porque Paulo diz que o homem natural não compreende o homem espiritual. O homem espiritual, ele compreende bem tudo, discerne tudo, mas o que é natural não discerne. Então há um conflito entre nós, quando irmãos não estão voltados para as coisas de Deus. Mas Paulo, quando diz assim, se já ressuscitaste com Cristo, toda pessoa que vem para Jesus, ele é um morto, ele é um defunto, ele está na sepultura, e o Senhor o ressuscita, porque a sua alma está enterrada, como diz lá em Ezequiel, quando o Senhor mostrou para Ezequiel aquele vale de ossos secos, aquela multidão de ossos desconjuntados, e o Senhor mandou que Ezequiel profetizasse. Ele profetizou, houve um rebuliço e o vento soprou, e veio então uma obra gloriosa de Deus sobre aqueles ossos, e foi juntando osso com osso, e foi cada parte sendo colocada no seu lugar. Depois veio nervo, veio carne, e depois o vento soprou sobre os quatro cantos e veio o Espírito, e eles se colocaram de pé. E o Senhor disse para Ezequiel: olha, esses ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram, pereceu nossa esperança. Mas o Senhor disse assim para eles: assim diz o Senhor, eis que eu vos farei sair da vossa sepultura, ó povo meu. Esta profecia não aconteceu imediatamente.
ainda que Deus restaurou depois de 70 anos o povo de volta de Babilônia para Jerusalém, essa profecia se cumpriu quando Jesus ressuscitou. Porque quando Jesus ressuscitou, Ele nos deu a vida em nós mesmos, porque nós estávamos mortos para Deus, vivos para o mundo, mas mortos para Deus. Mas quando a vida de Jesus entrou em nós, um novo ser cresceu dentro de nós. Por isso que as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Mas o cristão, para não morrer de novo, como a irmã disse aqui, que maravilha, o Senhor estava falando à sua consciência, ao seu coração, ao seu espírito, e ela mesma já estava se sentindo como Marta, tratando só das coisas materiais. Eu vou dizer uma coisa: quando nós nos voltamos para as coisas materiais, que elas são tantas, o inimigo faz elas crescerem, aumentarem, de maneira que nós ficamos afadigados e às vezes não conseguimos resolver tudo. Mas quando paramos para buscar o Senhor, o anjo do Senhor se acampa ao nosso lado e nos ajuda até nas coisas materiais. Muitos irmãos aqui, eu tenho tido experiência com isso, irmãos, e é isso que a palavra de Deus nos ensina. Às vezes o Satanás põe aquela preocupação: você tem que correr atrás, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Sim, eu tenho que trabalhar para a minha subsistência, mas eu tenho que dividir o meu tempo com o Senhor. Essa é uma pessoa que às vezes chega para mim, ou chega para você e diz assim: olha, eu estou sem tempo. Isso é um engano. O inimigo o enganou, o inimigo seduziu. Ele acha, e ele já colocou esse pensamento na sua cabeça: eu não tenho tempo. Ele profetiza na unção: eu não tenho tempo. A Bíblia diz: há tempo para todas as coisas, Eclesiastes 3. Há tempo mesmo, e Deus deu tempo para todos nós. Quando você pensa que tem uma coisa para resolver, você tem que capinar, e você tem que fazer aquela obra ali, mas você sabe que tem que buscar o Senhor. Deixa aquilo dali um pouco parado, vai para o joelho, vai buscar o Senhor na palavra, e você vai ver que o Senhor vai te ajudar depois. Que o Senhor vai colocar as coisas no seu devido lugar. Quando nós lemos o que Jesus falou, é verdade, isso tem acontecido na vida de quem crê. De quem duvida não acontece, mas de quem crê para valer acontece. Quando Jesus disse ali, né, a respeito sobre a subsistência, né, sobre a roupa, sobre o alimento, quando os discípulos estavam preocupados com isso, e Jesus disse assim: por que vocês estão solícitos, dizendo o que comeremos, que beberemos, ou com que vamos nos vestir? Porque eles deixaram de ser pescadores para seguir a Jesus. E Jesus estava mostrando para eles numa aula de vida que Deus iria prover tudo que era necessário para aqueles que têm a chamada do Senhor. Ele disse: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas, demais coisas serão acrescentadas. Quando nós falamos aqui semana passada que aquele que não trabalha não coma, irmãos, é a pessoa que nem está na obra de Deus e não está querendo fazer nada para a sua subsistência, não é? Eu até hoje trabalho, não trabalho exatamente para a minha subsistência, mas estou com as mãos cheias de calma trabalhando aqui, mas não é a minha ocupação. Nós estamos trabalhando, estamos falando a palavra, estamos pensando em algo que está acontecendo, contando sonhos, paramos para meditar, para falar, e estamos trabalhando. Enquanto trabalhamos, meditamos. Enquanto meditamos, Deus vai nos ajudando as coisas a ser resolvidas. Esse dia eu fui para a oficina para consertar um carro, um probleminha desse carro, coisa simples, era dois rolamentos que era para trocar. Então, eu já tinha orado. O senhor lembra que eu falei para vocês, irmãos, que eu vou para a oficina, mas já sei que Deus está preparando alguém para eu pregar. Eu não sei se vocês lembram disso. Eu falei outro dia que eu ia para a oficina, eu já estava orando, e lá Deus colocou um sargento da marinha. Nós ficamos mais de uma hora, e eu percebi que teve um momento que o rapaz largou o nosso carro e foi atender outro, mas eu não fiquei aborrecido, porque eu estava em espírito entendendo o que Deus estava fazendo. Deus estava estendendo o tempo para que eu tratasse das coisas dele com aquele homem, porque eu estava conversando com ele sobre o negócio de marinha, e o assunto não conseguia mudar para as coisas de Deus, e eu estava em espírito de oração: Senhor, como me falar? Eu estou querendo falar, mas estou sentindo que ele não está muito frio o negócio. Mas de repente, irmãos, de repente a coisa mudou, e ali começamos a conversar, e ele se abriu, falou bastante coisa. Quando eu dei 3 DVDs para ele, eu escolhi lá, ele ficou assim: não, isso não é nada não, isso aqui a gente distribui. Mas rapaz, que é isso? Eu disse: não, é para o senhor levar. Só assiste lá no navio, ele ia viajar, né? Tem lá dentro do navio, tem como assim, tem sim, tem a sala da gente também. Então só assiste lá, bota outras pessoas para assistir, e olha, se aproxima de Jesus.
Jesus te ama. Será que não falaram para você que você já é um escolhido, que você tem cara de cristão? Já me falaram isso. Glória a Deus. Então, irmãos, ao invés de eu ficar preocupado, o carro, eu saí lá quase uma hora, com uma fome, mas eu sabia que estava sendo feita a vontade do Senhor. Glória a Deus. Muitas vezes é necessário você deixar os seus negócios materiais, abandonar certos ganhos. Eu quero ler um outro texto com vocês. Abra no livro aí de Neemias, capítulo 5. Eu estava ali no banco do Senhor, eu quero uma palavra para dizer para a igreja. Glória a Deus. Então, quando os pobres murmuraram contra os ricos, contra os seus irmãos que estavam dominando, Neemias repreendeu a eles e eles fizeram conserto com Deus. Eu quero ler 2 versículos que eles falaram diante do Senhor. Livro de Neemias, capítulo 5, versículo 12 e 13, que diz assim: então disseram: restituir-lhe-emos e nada procuraremos deles, faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e juraram que fariam conforme a esta palavra. Também o meu regaço sacudi e disse: assim sacuda Deus todo homem da sua casa e do seu trabalho, que não cumprir esta palavra, e assim seja sacudido e vazio. E toda a congregação disse amém, e louvaram o Senhor, e o povo fez conforme a esta palavra. Essa palavra que a irmã Fabiana trouxe foi pelo Espírito de Deus, porque eu estava orando: Senhor, a quem eu vou chamar? E o Senhor disse: chama o Tiago. Eu falei: depois, Senhor, chama a Fabiana. Glória a Deus. E eu não sabia que ela tinha esse testemunho. E eu falei: Senhor, o que eu vou falar, Senhor? Eu sou Deus de igreja, isso aqui, Senhor, o que o Senhor quer dizer? Que o povo tem que fazer um concerto com Deus. Concerto nas suas casas. Quando a Fabiana trouxe, eu liguei o que ela falou com isso aqui. Por isso que eu estou corroborando, estou fortalecendo a mensagem, porque a mensagem veio de Deus através da irmã Fabiana. Glória a Deus. E eu estou maravilhado porque o Senhor Deus está falando aqui nessa igreja hoje, nesta noite, para vocês. Glória a Deus. Se vocês saírem daqui como honestos, é problema de vocês. A minha parte eu estou fazendo. Abra comigo no livro de Ageu. Glória a Deus. Aleluia. Santo. Eu sei que o Espírito Santo está aqui falando através da mensagem. Glória a Deus. Aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Ageu capítulo 1. Bendito seja o nome do Senhor. Todos acharam? Versículo 3 que diz: veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de trabalhar nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Uma pergunta que o Senhor faz. É para vós tempo de habitar nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos, cereais muito e colheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos, subi ao monte e trazei madeira, e edificai a casa do Senhor, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe suprei. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vocês corre aos seus negócios, à sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Jeozadak,
sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor, aleluia. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do reinaria. A Bíblia diz: vós sois templo do Espírito Santo. Tanto o culto quanto, irmãos, o buscar o Senhor nas nossas casas, ao invés de preocupar com a casa em si, nós devemos, irmão, vir aos cultos, buscar a Deus. Muitas vezes nós nos preocupamos porque o inimigo, ele quer nos tirar do plano de Deus, tirar nós de congregar, afastar nós de estarmos reunidos, afastarmos nós da palavra, afastarmos nós da oração, do jejum, e colocar preocupações do dia a dia, das coisas materiais. E aí, irmãos, elas se enrolam. Deus faz com que a chuva não desça, Deus faz com que o pulgão, o devorador, coma. Às vezes, irmão, isso não ocorre somente com as coisas materiais, com a vida da pessoa. Coisa que a pessoa quer acertar não consegue acertar, porque só pensa nessas coisas, só pensa no que lhe interessa materialmente, ao invés de buscar a Deus, ao invés de, na verdade, se preocupar com as coisas celestiais, ao invés de se preocupar de se purificar, de santificar a sua vida, de ter uma vida mais de oração. As mulheres em casa, enquanto os maridos estão no trabalho, orem pelos esposos, tive momento para adoração, para buscar ao Senhor. É um trabalho que agrada ao Senhor nosso Deus. Nós vemos aqui que o devorador estava no povo de Deus no tempo do profeta Ageu, Zacarias, Neemias, tudo era da mesma época. Estava o devorador devorando porque eles, não era porque deixaram de dar dízimos e oferta, não. Era porque eles estavam mais preocupados consigo mesmo, com o seu ego, com as coisas da sua vida, com as suas casas, com o plantio, em colher bastante, não é? Em negociar, ver comprar os seus irmãos como escravos. Como nós lemos lá em Neemias, mas o povo deu ouvido à voz de Deus aqui. Fizeram conselho e restituíram o que deviam, restituíram o que era das outras pessoas, e buscaram a Deus, fizeram conserto com o Senhor, se voltaram para construir o templo, e porque eles tinham deixado de construir por causa dos problemas, por causa do inimigo. Eu tenho pregado isso para os irmãos. Isso ocorre nas nossas vidas no tempo de hoje de uma maneira diferente, mas a mesma coisa acontece. Nós às vezes estamos necessitando de uma coisa, de resolver um problema aqui, um problema emocional, um problema financeiro, um problema no nosso lar, arrumação, o quintal que tem que ser cuidado, mas nós fracassamos em buscar ao Senhor. Por isso que o irmão leu aqui, Tiago: a mão do Senhor não está encolhida. Ela não está encolhida, não, ela está estendida. A mão do Senhor não está encolhida, de maneira que não possa salvar. Deus não está em possibilidade de salvar. Ele não está amarrado nem preso, ele está com as mãos prontas. Mas as coisas erradas que praticamos criam uma barreira. As vossas iniquidades criam uma barreira, de maneira que essa barreira impede de nós alcançarmos a mão de Deus. A mão dele está estendida na posição certa, mas a barreira é que nos impede. Nós criamos uma barreira pelas nossas más ações. Ao invés de buscar o Senhor, vir aos cultos. Irmãos, olha, com meus filhos eu ia a culto, irmão, com meus filhos debaixo de chuva, já era pequenininho, debaixo de chuva, não tinha muito ônibus, não tinha negócio de van, nem de Kombi, ficava às vezes no ônibus, no ponto esperando, mas para buscar ao Senhor. Tudo isso valeu, e isso é escrito lá no livro de Deus, que eu me esforcei para aprender. E quando eu ia ao culto, acontecia-se um testemunho, ou o pastor pregava algo que aquilo me satisfazia, me enchia. Eu estava renovado para aquela semana, para aqueles dias. E não tinha veículo à vontade, não tinha irmãos, a maioria era bicicleta e a pé,
Hoje tem uma facilidade imensa, mas irmãos, Deus quer ver nós glorificar a Ele, buscando, indo no culto, indo em oração, lendo a palavra, porque o Senhor se agrada do nosso esforço. Na facilidade ninguém glorifica o Senhor, nós só glorificamos o Senhor na dificuldade. Como a irmã disse, é criança para ver, é colégio, é roupa para ver, para lavar e para passar, mas tira aquele momento e vá adorar o Senhor. Você sentirá o anjo do Senhor te ajudando nas coisas materiais. Tira o teu momento, aquilo que o Senhor separou para você fazer, não enterra, faz primeiro do Senhor, depois as nossas coisas. Primeiro, Senhor, horário do culto. Primeiro, Senhor, para passear, a gente sai cedinho de casa, para visitar amigo e parente, a gente acorda já pronto. Mas para as coisas do Senhor, a gente espera um pouquinho, olha o relógio, ainda falta um pouquinho. Quando vai ver, está em cima da hora, não consegue chegar na hora do culto, porque estava atrasado por causa de um monte de coisa, aleluia. Por isso, meus amados irmãos, Deus está falando conosco. Busque primeiro o reino de Deus com a justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não seja como Marta, mas fique aos pés do Senhor. Ouça a voz do Senhor, porque enquanto Marta preocupava-se nas coisas materiais para encher o estômago, Maria estava enchendo o seu espírito do alimento do céu. Aleluia. E que Deus nos enriqueça e abençoe com esta palavra. Vamos ouvir o grupo de louvor ainda.